Senhoras e senhores, boa tarde. Neste momento, damos início à sessão solene de outorga do título honorífico de cidadão de Porto Alegre ao senhor Sebastião Ribeiro Salgado Júnior e o diploma de honra ao mérito à senhora Lélia de Luiz Vanik Salgado, proposta pela vereadora Sofia Cavedon. Convidamos para compor a mesa desta homenagem o senhor presidente em exercício da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Mauro Pinheiro. Senhora Lélia de Luiz Vanik Salgado, homenageada. Senhor Sebastião Ribeiro Salgado Júnior, homenageado. Senhor Vice-Prefeito Municipal de Porto Alegre, Sebastião Melo. Senhor Representante da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Raul Pom. Senhor Representante do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Roberto Schmidt Prim, diretor do Museu Júlio de Castilhos. Convidamos a todos os presentes a ouvir o hino nacional. Ostentas estrelado, e de verde louro
paz no futuro e glória no passado. Nós segues a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Prestigiam esta solenidade o senhor representante do secretário de Estado do Meio Ambiente, doutor Sérgio Martins de Macedo, senhor presidente executivo do Correio do Povo, Kleber Nascimento, senhor diretor de redação do Correio do Povo, Telmo Flor, senhor Armando Traversoni, presidente da Associação Cultural Itália Porto Alegre, senhor João Clauveci Moruci, editor do Jornal de Artes, senhor Alfredo Ferreira, presidente da Agapan, senhor Lucídio Gontan, assessor do deputado federal Ronaldo Zucchi, senhor Marcos Melo, coordenador de Cinema e Vídeo e Fotografia da Secretaria Municipal de Cultura. Com a palavra, o senhor presidente em exercício da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Mauro Pinheiro. Alô, alô. Boa tarde a todos, todas. Em primeiro lugar, cumprimentar aqui a todas as autoridades presentes, a senhora Lélia, ao senhor Sebastião, dizer que é com grande satisfação que hoje, como vice-presidente da Casa e presidindo essa sessão solene, para nós é muito honroso estar aqui presidindo com a presença de vocês dois e também parabenizar a vereadora Sofia Cavedon, que mais uma vez demonstra a excelente vereadora que é e a sua percepção nas escolhas dos seus homenageados, sempre voltando a pessoas que realmente representam nosso país, que representam nossa cidade, e então parabenizar a vereadora Sofia pela brilhante escolha e com certeza merecida tanto da Lélia quanto do Sebastião, e que a nós porto-alegrenses, a todos nós, tenho certeza que estão aqui presentes e os que não estão, gostariam, se sentem honrados em homenagear essas duas pessoas que nos representam não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a representação de vocês. Então, parabenizar a vereadora pela escolha que fizeram. E, naturalmente, aos dois pelo excelente trabalho que fazem mundo afora. E, de imediato, já convidar a vereadora vereadora Sofia Cavedon, que é a proponente da outorga do título honorífico cidadão de Porto Alegre ao senhor Sebastião Ribeiro Salgado Júnior, e o diploma de honra ao mérito à senhora Lélia de Luiz Vanek Salgado. Boa tarde a todos e todas. Queria solicitar o nosso cerimonial vocativo. Meninas, o vocativo, oi. Por favor. Muito obrigada. Eu agradeço, que é importante não esquecer ninguém, mas não errar. Conheço as pessoas que estão na mesa, mas os sobrenomes não são bem assim. Queria, então, abraçar com muito carinho, em primeiro lugar, o nosso homenageado, Sebastião Ribeiro Salgado Júnior, abraçar a designer, arquiteta e curadora que atua nessa área da fotografia, a Lélia de Luiz Vanek Salgado, nosso querido vice-prefeito municipal Sebastião Melo, nosso querido deputado Raul Ponte, que aqui representa a Assembleia Legislativa, e o representante do Governo do Estado, Roberto Schmidt, que é diretor do Museu Júlio de Castilhos, que representa aqui o nosso governador, o secretário Assis Brasil, cujas agendas não permitiram que estivesse conosco. Queria também saudar as demais representações sociais
em especial o Kleber Nascimento, porque está chegando diretor do Correio do Povo, há um mês aqui em Porto Alegre, com a grande responsabilidade de dirigir esse jornal histórico do Estado, que marca a política, marca a cultura e que nos prestigia, mostrando que já sabe da responsabilidade que está assumindo. Telmo, que compõe a equipe há muito tempo, sejam bem-vindos. Nós temos que aqui reconhecer que quem indicou foi o movimento de artistas, fotógrafos, que solicitou que essa casa, sugeriu que essa casa reconhecesse, porque a cidade já reconhece, já assume Sebastião Salgado como seu cidadão, mas o fizesse formalmente. E, em especial, nesse mês das mulheres, nós queríamos reconhecer, Lélia, o teu trabalho, um trabalho imprescindível, um trabalho colaborativo, um trabalho que fomos conhecer mais ao nos dedicar a esta homenagem. Eu começo dizendo que, evocando Eric Fromm, por sugestão aqui de um amigo, que representa aqui a Secretaria do Meio Ambiente, Sérgio, quero agradecer a presença, não uma sugestão para usar aqui, uma sugestão de leitura, mais recentemente, citando Eric Fromm, que diz que o amor é a resposta mais completa para o problema da existência humana. A criatura humana, ela emergiu do reino animal, da adaptação instintiva, transcendeu a natureza, embora sem nunca a deixar, ele não pode voltar a ser ela. Só pode seguir em frente, desenvolvendo a razão, encontrando uma nova harmonia, que seja humana no lugar da harmonia pré-humana irrecuperavelmente perdida. Diz ele que, consciente de si mesmo, o ser humano, com essa consciência de entidade separada da natureza, consciência do seu próprio período curto de vida, do fato de ter nascido sem vontade própria e do fato de morrer não sabe quando e contra a sua vontade, é uma consciência de solidão e de separação. É uma consciência de sua impotência diante da força da natureza e da sociedade. E tudo isso faz da existência humana uma existência apartada e desunida, uma prisão insuportável, segundo Eric Fromm. Reunir-se de uma forma ou de outra com os outros seres humanos e com o mundo externo, superar essa separação, transcender a vida individual, encontrar sintonia, é a questão central da humanidade de todas as idades e de todas as culturas. As lentes de Sebastião Salgado e a curadoria de Lélia Vatnik Salgado desvelam, em seus inúmeros projetos, as respostas que a existência humana constrói nos grupos humanos nas mais remotas regiões. As enormes barreiras, possibilidades e especificidades que lhes coloca, as condições históricas, geográficas, econômicas, de realizar esse reencontro. Nas fotografias que circulam no mundo, resultado dos 40 anos desta parceria, deste brasileiro de Minas Gerais e desta brasileira de Espírito Santo, vemos testemunhos da busca da reconexão da existência humana com o planeta e com os outros. Na introdução de Êxodos, escreveu Sebastião Salgado: mais do que nunca, sinto que a raça humana é somente uma. Há diferença de cores, línguas, culturas e oportunidades, mas os sentimentos e as reações das pessoas são semelhantes. Pessoas fogem das guerras para escapar da morte, migram para melhorar sua sorte, constroem vidas em terras estrangeiras, adaptam-se às situações mais extremas. Trabalhando inteiramente com fotos em preto e branco, o respeito de Sebastião Salgado pelo seu objeto de trabalho e a sua determinação em mostrar o significado mais amplo do que está acontecendo com essas pessoas, criou um conjunto de imagens que testemunham a dignidade fundamental de toda a humanidade, ao mesmo tempo que protestam contra a violação dessa dignidade por meio da guerra, da pobreza e de outras injustiças. O amor, diz Eric Fromm,
como forma amadurecida de resposta ao problema da existência humana, é a força que rompe paredes que separam homens e mulheres dos seus semelhantes. Isabelle Frank, na apresentação do livro Da Minha Terra, A Terra, afirma que Sebastião Salgado nutre um profundo amor pelas pessoas que fotografa. Se não, diz ela, como estariam tão vivas, presentes e confiantes nas suas imagens? O revolucionário Ernesto Che Guevara dizia que o amor é o sentimento do amor que move o revolucionário. E nós sabemos que esse processo de fotografia, de fotografar, de mobilizar, de desvelar, é um processo revolucionário, coerente com a história de esquerda, engajada, militante, politicamente construtora de um mundo mais justo, de Sebastião e de Lélia. Mas o amor é uma arte, e essa arte exige disciplina, concentração e paciência. Quero chamar a atenção porque que o Sebastião Salgado, pouco que eu pude ontem, eu acessei o livro, esse livro que é uma autobiografia contada pela jornalista, ele diz que é preciso, fala da descoberta da paciência. Ele diz, algo vai acontecer, mas é preciso esperar. A maioria dos casos, não há como acelerar os fatos. E aí ele fala da alegria, da descoberta do prazer da paciência, da construção com paciência. Então, há processos que é preciso testemunhar, esperando que eles mesmos aconteçam. Há outros que nós podemos transformar. Anos dedicados a uma temática, viagens exaustivas, aproximação paciente, respeitosa, aprendizagem das dinâmicas, sensibilidades, regras de cada cultura, de respeito aos tempos de cada ser humano, aprofundamento da técnica da fotografia, são segredos de quem pratica a arte do amor nas dimensões que coloca Erich Fromm. Mas esse olhar amoroso e competente não é apenas constatador. Ao capturar a imagem de uma criança subnutrida da África, de um refugiado ou mutilado de guerra, a expressão de um animal acuado ou uma paisagem degradada pela ação humana, a lente de amor de Sebastião Salgado e a sensível e competência direção de Lélia denunciam um sistema político, econômico, hegemônico que impede a realização plena da existência humana e despertam em cada vez mais pessoas a consciência para a urgência da construção de um mundo melhor, no caminho da paz e da dignidade humana. Mas não apenas a seu trabalho estimulam esta consciência, emprestam imagens que muitas vezes usamos nas lutas, nas causas, nas mobilizações, mas eles também atuam, agem no seu local, nas suas possibilidades de intervenção direta nesta transformação. Ao longo dos anos, Sebastião Salgado tem contribuído com as organizações humanitárias, Sebastião e Lélia, incluindo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a Organização Mundial da Saúde, os Médicos Sem Fronteiras, a Anistia Internacional. Mas eu quero encerrar, porque esse é um tema que muito contemporâneo, é um grande debate que vive a cidade de Porto Alegre, um dos grandes debates, nosso vice-prefeito, é o tema do meio ambiente, e acho que é importante que, para além da fotografia, a gente possa registrar a construção, a instituição, a fundação do Instituto Terra, em 1998, que hoje está perto de concluir, não sei se não concluiu, mas acho que está em processo ainda, a recuperação da Mata Atlântica, sem precedentes no Brasil, em termos de área contínua. Os trabalhos do Instituto tomaram tal magnitude que saltaram as cercas da Fazenda Bulcão, onde fica a sua sede, e passaram a englobar, além de Minas, os estados de Espírito Santo, Bahia e Rio de Janeiro. Produtores rurais participam de cursos e programas para o desenvolvimento sustentável da região do Vale
do Rio Doce. Nós que estamos aqui com o nosso presidente da Agapan, confere, Lélia, que mais de 4 milhões de mudas foram plantadas. Eu tinha um valor menor aqui. Que é uma jovem floresta em crescimento, a floresta atlântica, com mais de quase 300 espécies vegetais, se não serão mais. O Instituto produz cerca de 1 milhão de mudas por ano. 8 nascentes da fazenda foram recuperadas e hoje, em períodos de seca, eles apresentam vazões em torno de 20 litros por minuto. Poderia falar aqui das espécies de mamíferos, aves, da formação com os produtores rurais, mas falo também da formação com as crianças, o projeto Terrinhas, que é a ideia de agir já com a nova juventude para outra posição no mundo, frente ao mundo. Eu encerro, então, dizendo que nós nos emocionamos de tê-los conosco, de ter exemplos tão belos, de amorosamente construírem, ajudarem o ser humano no mundo inteiro a reconstruir, a sair da sua solidão e construir sentido de estar nessa terra. Cidadãos do mundo, Sebastião e Leila, Porto Alegre os homenageia, agradecendo a linda obra de suas vidas, que produz humanidade. Que sigam inspirando homens e mulheres a construírem respostas amorosas aos dilemas da existência humana. Obrigada por suas vidas. Convidamos o senhor vice-prefeito de Porto Alegre, vereador, desculpe, o nosso vice-prefeito, chamo de vereador, porque foi vereador nessa casa, foi meu primeiro presidente dessa casa, então o hábito, né, vice-prefeito. Convido o vice-prefeito Sebastião Mello a fazer uso da palavra. Obrigado, presidente e amigo Mauro Pinheiro. Quero saudar, portanto, além do presidente, a Lélia e o Sebastião. E, com muita alegria, que em nome do Executivo Municipal, do meu companheiro prefeito e de toda a nossa equipe aqui, venho representá-los com uma justa, Sofia, homenagem. Esta casa ela é muito restritiva às homenagens, e ainda bem que seja assim. Valoriza quem propõe, valoriza quem recebe. Você é um cidadão do mundo e também de Porto Alegre, mas agora vai receber o título, então, bem-vindo à categoria dos porto-alegrenses. É saudar o nosso ex-prefeito dessa cidade, querido Raul Ponte, e aqui representando a Assembleia. Saudar também o Roberto, que aqui representa o senhor governador. Bom, primeiro, Sofia, dizer que eu sublinho e assino tudo o que você falou e um pouco mais, então eu quero ser muito restritivo, mas eu queria destacar, Sebastião, de que você é um homem de coragem e soube mais do que ninguém denunciar a exclusão social nesse mundo afora, em todos os cantos do mundo, resgatando dignidade humana e fazendo também, denunciando a exclusão social. Mas também, eu não posso aqui deixar de registrar que você tem sido um baluarte da causa da sustentabilidade, que é um dos grandes desafios da humanidade, que é um grande desafio do nosso Brasil e da nossa cidade, especialmente um mundo que hoje vive as eras das cidades, dos 7 bilhões e poucos milhões de seres humanos, hoje a grande maioria, especialmente na América Latina, 85%, quase 90% do Brasil moram nas cidades, cidades degradadas, com
falta de tratamento de esgoto e tudo que vocês sabem, com lixões a céu aberto. Então, a causa da sustentabilidade, você mais do que ninguém, junto com a sua companheira, tem sustentado. Mas especialmente dos direitos humanos e dos direitos humanos das crianças. De todos dói, mas especialmente das crianças. Então, por isso, meu caro homenageado, eu quero encerrar dizendo o seguinte, Sofia, que as imagens do nosso querido Sebastião deram concretude, não é, a todos os deslocados do mundo, chamando a atenção de todos nós, de que não há um mundo bom se não tiver igualdade social, oportunidade para as pessoas, sustentabilidade. Então, com muita alegria, meu presidente, Sofia, parabéns, merecidamente, não é, esse título, e fiz questão de vir aqui para ratificar aquilo que muitas vezes nesta tribuna, como vereador, já tinha pronunciado. Bem-vindo mais uma vez à nossa cidade, parabéns, Sofia, e parabéns aos vereadores desta casa que de forma unânime acolheram esta justa proposição. Convidamos a vereadora Sofia Cavedon, que é a proponente, o senhor vice-prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, para proceder à outorga do título honorífico de cidadão de Porto Alegre ao senhor Sebastião Ribeiro Salgado Júnior e o diploma de honra ao mérito à senhora Lélia de Luiz Vanik Salgado. E o nosso deputado representando a Assembleia também, Raul Ponte, seu ex-prefeito, nosso amigo. Convidamos, então, para fazer uso da palavra, a senhora Lélia Salgado. Boa tarde. Senhor presidente de exercício da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Mauro Pinheiro, senhor Sebastião Salgado, meu ilustre marido, senhor vice-prefeito municipal de Porto Alegre, Sebastião Melo, senhor representante da presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Raul Ponte, senhor representante do governo do Estado do Rio Grande do Sul, Roberto Schmidt Prim, diretor do Museu Júlio Castilhos. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. É uma honra enorme para mim de estar aqui hoje, aqui nessa Câmara, recebendo esse título de honra ao mérito. Tá, obrigada.
é uma honra, eu não sei se eu mereço, mas a vida nos fez trabalhar muito, a vida nos fez abrir a cabeça para muitos temas que são absolutamente necessários e importantes na nossa sociedade. E, ultimamente, nós estamos trabalhando, nós viramos absolutamente militantes ecológicos e que hoje, realmente, nós temos uma preocupação do futuro do nosso planeta e, muito mais ainda, do futuro da humanidade, nós, os humanos, que nós estamos aqui com tanta... degradando o nosso planeta, degradando a nossa casa. E o que vai ser de nós se nós não tomarmos uma providência e tomarmos conta da nossa casa e da nossa família? Então, eu acho que o que nós estamos fazendo lá em Aimorés, o nosso Instituto Terra, que eu queria só retificar o que a vereadora falou, que não são 4 milhões de plantas, são 2 milhões, é exatamente a metade, que nós já reflorestamos, já recuperamos uma área de 700 hectares, que é a área do Instituto Terra, em Aimorés, Minas Gerais. E mais muitas outras plantas que nós trabalhamos com o entorno, com os outros proprietários rurais, para que eles possam cumprir a lei de 20% de cada território, de cada terra coberta de floresta, que a lei exige. Então, é um trabalho, como a vereadora falou, um trabalho muito importante de educação ambiental, um trabalho de educação com crianças, um trabalho pensando que a gente pode chegar num desenvolvimento sustentável. E eu estou muito feliz de ter recebido esse prêmio com esse trabalho que nós estamos fazendo, e eu agradeço absolutamente a vereadora que teve a gentileza de pensar no meu nome e a toda essa casa. Muito obrigada. Bom, agora convidamos, então, para fazer uso da palavra, nosso cidadão de Porto Alegre, o senhor Sebastião Ribeiro Salgado Júnior. Senhor presidente em exercício da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Mauro Pinheiro, minha companheira Lélia de Luiz Vanik Salgado, senhor vice-prefeito municipal de Porto Alegre, Sebastião Melo, senhor representante da presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Raul Ponte, senhor representante do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Roberto Schmidt Prim, diretor do Museu Júlio de Castilhos. Prezados amigos, olha, como a Lélia já disse, para nós é uma grande honra aceitar essa homenagem, não é? No meu caso, de ser um cidadão de Porto Alegre. Como eu já falei ontem à noite, o Rio Grande do Sul, não é? Porto Alegre na liderança, é uma região muito importante, é um estado muito importante, uma cidade muito importante na história do Brasil. Então, ter o nosso nome ligado a essa cidade é uma honra, realmente uma honra enorme. Nós já participamos em várias atividades aqui, como uma outra exposição que a gente teve aqui no ano 2000, Êxodos, no Fórum Social Mundial, hoje com a exposição Gênesis. Então, é uma honra. Eu queria só frisar um pouquinho mais do que a Lélia falou. Ela já falou na área ambiental, eu queria falar um pouco na área social, não é? Nós temos uma responsabilidade muito grande nesse nosso país, que hoje é uma potência econômica. O Brasil tem um dos maiores PIBs do planeta, é um dos maiores países do mundo. Eu sinto muitas vezes aqui no Brasil uma certa falta
de autoestima, não é, dos brasileiros em direção ao seu próprio país. Olha, o Brasil é respeitadíssimo no exterior. É realmente um país que tem uma potencialidade imensa em relação a quase todos os outros países. A extensão territorial que nós temos, a agricultura moderna do Brasil hoje, não é isso? As reservas minerais, todas as reservas de matérias-primas que o Brasil possui. Mas nós temos também, ao mesmo tempo, um problema que nós sabemos que ele existe, não é isso? Foi a falta de cuidado das classes dirigentes brasileiras, não é? Anteriores, com o nosso país. Eu acho que nós temos obrigação, e eu estou falando, eu acho, para as pessoas certinhas, né, que são os vereadores dessa grande cidade do Brasil, a preocupação que nós temos que ter com o nosso país. Houve um grande descuido, nós fomos vítimas da nossa classe dominante durante todos esses séculos de formação do nosso país, que pensou quase que exclusivamente nela. Olha, houve um grande avanço que foi feito no Brasil nesses últimos anos, e esse grande avanço foi permitir que uma grande parte da população brasileira que vivia abaixo da linha de pobreza tivesse acesso a um outro nível na sociedade brasileira, que passaram a ser classe média. Nós temos, eu acho, a obrigação de ingressar mais brasileiros e compensar, de uma certa forma, o que nunca foi cuidado nesse país, foi pensar no país como um todo, pensar na nossa infraestrutura, não é isso? Infraestrutura rodoviária, infraestrutura portuária, infraestrutura de aeroportos e a principal das infraestruturas, que foi a educação e a saúde, que a gente não cuidou muito. Eu acho que hoje chegamos num ponto quase que de estrangulamento. A gente é uma economia com uma potência enorme, com um potencial enorme, uma economia de pleno emprego, o que é uma coisa fenomenal, não é? Isso indica o bem que está passando no país, mas de uma certa forma nós temos que construir relativamente rápido esse gap, essa diferença que o Brasil precisa construir para dar esse salto que todos os brasileiros estão esperando e precisam dele. Nós temos que tomar muito cuidado com o nosso meio ambiente, nós temos que tomar um cuidado extremo com a nossa floresta, não é? Eu estou começando um trabalho fotográfico, eu já realizei uma reportagem no mês de junho do ano passado, eu estou indo domingo agora a realizar uma segunda sobre as populações indígenas do Brasil. Olha, nós temos origens, vocês aqui no Rio Grande do Sul, italiana, portuguesa, não é? Alemãs, em outros estados japoneses, a influência africana foi grande, mas o principal componente de todos nós, o centro da nossa história, são as populações indígenas do Brasil. Eu quero, com o meu trabalho fotográfico, homenagear essas populações, tentar trazer em evidência o principal dessa grande cultura indígena, porque ela é a nossa história, essa é a nossa verdadeira história, essa é a história que nós devíamos ter uma grande honra de ter. Nós já tivemos um grande trabalho no Brasil, que tem uma instituição como a FUNAI, como os nossos antropólogos, como os indianistas, que de uma certa forma proteger mais que os grandes países do mundo. Vocês veem, por exemplo, o Canadá, as populações indígenas no Canadá foram completamente destruídas, hoje vivem fragmentadas em campos de refugiados. Nos Estados Unidos é mais ou menos a mesma coisa. Na Austrália, com as populações aborígenes, foram inteiramente destruídas. Nós não. Nós temos ainda uma grande parte da nossa população indígena intacta. Nós somos o único país do mundo que tem 12,5% do seu território indígena. E olha, existe uma grande coincidência entre a malha verde do Brasil, que nós temos ainda de floresta, com o território dessas populações. No fundo, esses indígenas são os grandes guardiões dessas florestas que nós temos a obrigação de proteger. Eles estão protegendo. Então, eu acho que a gente tinha todos nós, brasileiros, tínhamos que nos aliar, os industriais, a classe dirigente do Brasil, que são vocês, não é? Os estudantes, as empresas, os agricultores, o agronegócio do Brasil, tão potente, para proteger essas terras, proteger essas populações. Essas terras
são terras de nós todos, são terras da União. Os indígenas estão em terras da União. Essas terras são de vocês, são dos filhos de vocês, são dos nossos netos, são de todos. Nós temos que cuidar dessa terra e não permitir nenhuma invasão dela, como se fosse uma invasão estrangeira. Nós temos que militar nessa direção. Eu acho que nós temos que recuperar, que proteger, que respeitar essa cultura indígena, e aí nós vamos estar respeitando essa grande floresta brasileira. Olha, isso eu discuti ontem com o governador, pedindo o apoio do governador. O governador já nos ajudou um momento muito importante, em 2009, com os indígenas Zoé. Ele veio, quando era ministro do interior, visitar a tribo Zoé, fez uma viagem grande. A Lélia e eu solicitamos pessoalmente o presidente Lula de intervir. O governador Tarso Genro, quando o ministro esteve lá no mês de maio, e o presidente Lula assinou o decreto de reconhecimento da terra indígena Zoé, em 960 mil hectares, hoje é terra indígena protegida. Olha, nós temos que trabalhar juntos. Eu ponho à disposição as minhas fotografias e cada um de nós, brasileiros, lideranças, vamos fazer junto. É uma coisa importantíssima para todos nós, todos. Vamos convencer a linha de frente, não é, de ataque da agricultura, que está procurando fronteiras móveis, para trabalhar as terras que nós já desbravamos, as terras que existem. Nós não precisamos de mais. E nessas que nós desbravamos, ainda tem uma grande quantidade que nós temos a obrigação de recuperar, porque elas já foram degradadas a ponto de hoje não produzir mais agriculamente. E que nós podemos fazer o que a Lélia falou, o que nós estamos fazendo no Vale do Rio Doce, recuperar essas terras, nós precisamos delas. E proteger a que nós não destruímos, e proteger as populações indígenas, eu acho que nós vamos ver melhor nesse país. Olha, eu agradeço muito o título, eu acho que a gente tem que fazer junto. Hoje nós tivemos uma grande discussão na universidade, não é? E eu acho muito importante. Eu agradeço esse título e agradeço o carinho que toda essa cidade teve com a gente nesses dias que nós tivemos aqui. Muito obrigado. Bom, senhora Lélia, senhor Sebastião Salgado, quero dizer que concordo 100% do que foi falado nessa tribuna, deputado Raul Ponte, e dizer que também acredito muito no Brasil e acredito que nós estamos num caminho certo, e também concordo quando o senhor fala que nosso povo tem que ter mais firmeza e acreditar mais no nosso país, mais confiança e mais participação em todos os movimentos e nas lutas para conquistar um país que nós merecemos e temos certeza que temos condições de ter. Mas quero lhe dizer que a arquiteta e ao economista, eu acho que vocês fizeram uma escolha muito mais certa, pelo menos para o povo do Brasil e para o mundo, em se tornar o que se tornaram, através da fotografia e do trabalho de vocês, esse trabalho de luta pelo social, a luta ecológica, a luta pela vida, a luta pela igualdade, deputado Raul Ponte. Então, tenho certeza que vocês fizeram a escolha certa quando o economista e arquiteto se transformaram nessas pessoas que procuram transformar o mundo e melhorar a vida de cada um através do seu trabalho, das suas exposições, de tocar as pessoas para a realidade, para ver o quanto é difícil a desigualdade no mundo, e vocês sempre procuram, pelo seu trabalho, transformar esse mundo. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, e para nós é uma grande honra ter agora o cidadão de Porto Alegre e a sua esposa também, esse título de honra ao mérito, e agradecer à Sofia que nos proporcionou essa tarde com essas pessoas maravilhosas que estão aqui junto com nós, os cidadãos do mundo e que agora cidadão de Porto Alegre.
Muito obrigado. Senhor presidente, gostaríamos de registrar a presença do vereador Walter Nagelstein e do ex-diretor-geral desta casa, Assis Brasil de Olegário Filho. A pedido da assessoria do homenageado, informamos que não acontecerão autógrafos ao final dessa sessão. Convidamos a todos os presentes a cantar o hino rio-grandense. Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta pra ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores e damos por encerrada essa sessão solene. Boa tarde a todos.